A Bíblia Sagrada nos mostra em todas as ocasiões que Jesus, onde ele chegava, fosse no templo, fosse nas ruas, nas casas, ou até mesmo nos montes, ele sempre ensinava a palavra de Deus. Depois ele curava, depois ele libertava. Mas por quê? Ele explica. Ele disse: porque a boca fala o que está cheio no coração. E nós confessamos aquilo que nós cremos. Verdade ou não? E nós só cremos naquilo que está cheio no nosso coração. Tem muitas pessoas que só falam de coisa ruim, só falam de morte, só falam de problema. Mas por quê? Porque ela só ouve problema, ela só ouve notícia ruim. Então o que ela tem para falar? São coisas ruins. Então pessoas assim geralmente se tornam pessoas amargas, infelizes, problemáticas e que não conseguem enxergar um futuro. O apóstolo Paulo, ele disse que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? É a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa. A palavra evangelho significa boa notícia. Ou seja, má notícia não desperta esperança em ninguém. Mas as boas notícias do mundo desperta fé em Deus? Não. O que desperta fé em Deus é as boas notícias do reino dos céus. E é este o propósito nosso, porque Jesus disse: vão e anunciem o evangelho do reino dos céus. Este é o propósito da Casa da Bênção, não apenas em Toritama, mas em qualquer parte do mundo onde essa igreja está presente. O nosso propósito é anunciar o evangelho do reino dos céus a cada pessoa. Amém? Então, nosso tema de hoje é encontro com Deus. Como? Encontro com Deus. Pastor, alguém pode ter um encontro com Deus? Pode, deve e precisa ter esse encontro. Gente, o encontro geralmente deixa marcas. Verdade ou não? Quem não se lembra dos encontros que tiveram? Existem encontros bons e encontros difíceis, encontros problemáticos. Mas todo encontro deixa marca. Uma marca que muitas vezes leva para a vida. Esta é uma realidade. E a vida é feita de encontros. Geralmente muitos estão marcados negativamente por causa de certos encontros que os marcaram negativamente. Por quê? Porque esses encontros foram com pessoas erradas, em lugares errados muitas vezes, em momentos errados, situações erradas, e que lhes trouxeram amargas consequências. Porém, o encontro com Deus não marca ninguém negativamente. O encontro com Deus marca cada vida positivamente e traz marcas profundas na nossa vida, na nossa alma, que não nos leva para o fundo do poço, mas nos tira do fundo do poço. Não nos deseja, não nos faz desejar morrer, mas nos faz desejar viver. E toda aquela pessoa que tem um encontro com Deus jamais quer voltar à vida que vivia antes. Isso aconteceu comigo. E isso aconteceu com todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus. Amém? Tem aquele primeiro encontro que marca. E tem aqueles outros encontros que vão fortalecendo um relacionamento e que te faz crescer na graça e no conhecimento com Deus. Glória a Deus. Agora, gente, uma coisa é certa: todo encontro com Deus, ele é fantástico. Se tem algo fantástico,
É este encontro que nós podemos ter com o nosso Criador. Pena que muitas pessoas partem deste mundo sem nunca terem este encontro. Não é falta de oportunidade, é falta de desejo. Porque Deus dá as mesmas oportunidades para todo mundo de ter um encontro com Ele. Às vezes alguém diz, não, pastor, Deus dá oportunidade a todo mundo de enriquecer. Às vezes nem sempre, porque nem todos têm a capacidade de administrar grande quantidade de dinheiro ou muitos bens. Mas oportunidade de ter um encontro com Deus e ter a sua vida mudada, todo mundo tem. Mas nem sempre se tem o interesse de aproveitar essas oportunidades que se tem. Veja só, quantas pessoas nessa noite receberam convites e trocaram esse convite do encontro com Deus por encontro com outras pessoas ou em outros lugares? Não é verdade? Quantas pessoas receberam convites e falaram, não, hoje não. Não tem tempo. Eu tenho algo melhor. Escolha, pessoal. Em oportunidades, fala, todo mundo tem. Fala mais uma vez. Oportunidade, todo mundo tem. Porém, nem todos sabem aproveitar essa oportunidade. Amém? E a Bíblia nos mostra exemplos, desde o Gênesis, Apocalipse, exemplos de homens, de mulheres, que tiveram encontros com Deus e a partir desse dia, suas vidas mudaram. É impossível a gente conseguir hoje tratar ou esgotar este assunto ou trazer exemplo de todos que tiveram esse encontro com Deus. Ao longo da história da humanidade, desde os dias de Cristo até os nossos dias, também são milhões e bilhões de casos de pessoas que tiveram suas vidas marcadas quando tiveram um encontro com Deus. Mas eu quero trazer apenas alguns casos aqui só para a gente ter o exemplo. Porque o exemplo dessas pessoas pode nos fazer ver que há esperança para cada um de nós. Sabe por quê? Porque tem pessoas que às vezes olham para pessoas na Bíblia e diz, nossa, essa pessoa foi abençoada, ela chegou a tal ponto porque ela era especial. Não existe ninguém especial. A Bíblia diz que diante de Deus todos estão no mesmo nível. Todos são pecadores. Todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da compaixão, da misericórdia de Deus. Todos. Seja ele rico ou pobre, seja ele judeu ou não judeu, seja ele que tenha pele branca, escura, morena, não importa. More ele na cidade ou no campo, tenha nascido num berço de ouro ou em um papelão. Todos estão no mesmo nível diante de Deus. Todos carecem da sua glória e da sua misericórdia. Todos precisam deste encontro com Deus para que possam ter suas vidas mudadas. Amém? Amém? Olha só, o primeiro exemplo que nós podemos notar aqui é um cego. Quem? Um cego. Marcos, capítulo 10, do verso 46 em diante, diz assim, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, quem? Era o nome dele? Não. Bartimeu significa filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Presta atenção, era um cego que estava mendigando. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Presta atenção. Filho de Timeu, Bartimeu. Bar quer dizer filho. Timeu, filho de Timeu. Ele era cego, vivia mendigando, sentado à beira do caminho, e o sonho dele, como todo cego, era enxergar. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele sabia que aquele Jesus era o Filho de Deus, a tal ponto de que quando ele ouve a multidão passar e que alguém diz: é Jesus de Nazaré, ele sabia, é o Filho de Deus. Por isso ele começa a clamar: Filho de Davi, porque a Bíblia Sagrada diz que o Filho de Davi é o Messias. Os profetas sempre profetizaram o Messias, o Filho de Deus. E ele diz: é a minha oportunidade. Se eu deixar essa oportunidade passar, acabou. O que é que ele faz? Ele começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. No meio da multidão, Jesus ouve a sua voz. Quem é que está me chamando? Alguém disse: é um homem aí, é um cego, mendigo, está sentado à beira do caminho. Já falamos para ele se calar, mas ele continua gritando. Jesus diz: traz ele a mim. Chegando diante do Senhor, o que acontece? Jesus faz-lhe uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que é que ele diz? Senhor, que eu tenha vista, eu quero ver. Jesus disse: vai, tua fé viu, seguiu Jesus pelo caminho. Fala: todo aquele que se encontra com Jesus, um milagre acontece. Ele sabia: se eu me encontrar com ele, a minha vida vai mudar. Nunca mais ele precisou voltar para a estrada pedindo esmola. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Não tinha vista, agora está enxergando. Aleluia! Segundo caso que nós podemos notar aqui, também na cidade de Jericó, é um cobrador de impostos, não apenas cobrador de impostos, mas ele era corrupto. Ele era o quê? Tem corrupto por aí nesse mundo, não tem? Tem ou não? Né? Olha o que diz Lucas 19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Ele estava passando na cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu e toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, a gente não tem tempo para trazer os detalhes desse caso, mas o que eu quero que você note é uma coisa: um cego tem um encontro com Cristo e enxerga.
Na mesma cidade de Jericó, em uma outra ocasião, Jesus está atravessando a cidade. Um homem cobrador de impostos, rico, corrupto, gostava de defraudar, de cobrar além do normal das pessoas. Ele ouviu que Jesus estava passando na cidade e desejou conhecê-lo. Ele corre, sobe numa figueira, espera Jesus passar por ali, porque ele queria ver Jesus de longe. Quem fica querendo ver apenas Jesus de longe, fica só na sensação de ver Deus abençoar os outros e ele não. Mas Jesus disse: hoje eu quero ter um encontro com ele. Gente, Deus quer ter um encontro com cada pessoa, com cada homem, com cada mulher, com cada ser humano. Então, quando Jesus vai passando por ali, ele olha e grita: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero descansar, eu quero pousar, eu quero estar na sua casa, Zaqueu. Agora presta atenção uma coisa, Jesus disse: desce depressa. Não fica pensando, não fica na dúvida. Nós precisamos decidir o que queremos na nossa vida, se queremos andar com Deus ou não. E ele desce, correndo, recebe Jesus com alegria, leva-o para sua casa. Naquela ocasião, as pessoas começam a criticar, mas Zaqueu está ouvindo Jesus. Zaqueu está vendo Jesus fazer os milagres, Zaqueu está vendo Jesus ensinar a palavra de Deus. E Zaqueu começa a perceber a sua vida, a sua situação. Espontaneamente, porque isso precisa acontecer espontaneamente, Deus não força a entrada dele na vida de ninguém. Ele queria ver Jesus. Zaqueu, aí Jesus disse: eu quero estar com você. Mas Jesus entra na casa de Zaqueu e não começa a apontar o dedo, mas começa a ensinar. E Zaqueu entende a sua situação, Zaqueu entende que ele precisa do Messias, é do Cristo, é de Deus. Ele se arrepende, ele resolve devolver o que tinha roubado, resolve ajudar os necessitados, resolve ser justo. E Jesus vibra. Hoje houve salvação nesta casa. Presta atenção uma coisa aqui. Um cego se encontra com Jesus e recebe vista. Essa vista significa tanto física como espiritual. Porque muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas não conseguem enxergar o manifestar de Deus na sua vida, ou enxergar a verdade de Deus para a sua vida, o que Deus de fato tem para ela. Por isso Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Sabe para onde está indo, o caminho que está seguindo. Então os olhos são abertos. E agora, Zaqueu, quando recebe Jesus na sua casa, ele percebe a sua situação, o seu estado, e resolve não apenas ficar vendo Jesus passar da cidade, mas recebe o maior milagre da vida, que é a salvação da sua alma. Ele se arrepende dos seus pecados e a sua vida é mudada. Amém? Amém? Interessante, sabe o que é? Jesus olha para aquele cego e diz: vá em paz. Mas agora, no caso de Zaqueu, ele vibra. Hoje houve salvação nesta casa. Mas por quê? Porque ele não vibrou no caso do Bartimeu. Porque o caso de Bartimeu, a princípio, foi apenas uma cura física, embora Bartimeu seguisse Jesus. Mas o caso de Zaqueu, ele não tinha uma deficiência física, ele não tinha uma enfermidade física para ser curada, mas ele tinha uma enfermidade na alma, algo que medicina nenhuma pode curar.
E só Deus pode tratar a enfermidade da alma. Ele deixa Jesus entrar e a sua vida é mudada e transformada. Amém? Mas aí nós encontramos mais um homem que está tanto doente da alma como doente do físico, um paralítico. João 5:1, olha só. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, e esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Glória a Deus. Presta atenção uma coisa. Jesus está indo para uma festa em Jerusalém. Ele deixa a porta principal e vai para uma porta secundária, onde era a entrada das ovelhas. Pastor, Jesus deixa a porta principal, onde todo mundo entra, e vai para onde os animais entram? Sim. Naquela porta tinha um tanque. Naquele tanque tinha um monte de gente, uma multidão de pessoas doentes, que esperavam o agitar das águas, que um anjo vinha vez ou outra e agitava as águas, e ele era curado. O primeiro que saltasse ali era curado. Mas só um era curado. E era uma multidão. Agora, tinha pessoas ali que era manca. Mas aquele homem era paralítico. Tinha pessoas que eram leprosas. Mas aquele homem estava deitado numa cama. Será que tinha alguma oportunidade para ele? Quem era que descia primeiro? O manco ou quem estava deitado numa cama, paralítico? Aquele que era manco, com certeza. Interessante que Jesus entra no meio daquele povo, ninguém percebe quem ele era. Por quê? Porque Jesus, em meio à multidão, era como uma pessoa qualquer. Ele não se destacava no meio do povo, ele se vestia como qualquer um, ele agia como qualquer um. Ele vai diretamente àquele homem paralítico e faz a pergunta: você quer ser curado? Diz: Senhor, eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Gente, tem muitas pessoas que ficam esperando que aconteça alguma coisa especial, enquanto o que ela precisa é o encontro com Deus. Nós vemos aquele cego clamando por Jesus. Nós vemos Zaqueu indo à procura de Jesus. E nós vemos Jesus indo à procura de um paralítico. Porém, em todas as situações, Jesus está indo de cidade em cidade à procura daqueles que necessitam ter um encontro com Deus. Agora, aquelas pessoas que sabem aproveitar a oportunidade, têm suas vidas mudadas. Aquele homem deu uma desculpa: não tem ninguém para me ajudar. Naquela ocasião, nenhum anjo agitou a água. Aquele homem não sabia. Se você for ler nos versos posteriores, você vai ver que ele não sabia quem era Jesus. Não sabia. Mas quando Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Ele diz: não tem ninguém para me ajudar. Então Jesus disse: então, levante, tome sua cama e ande.
Ele poderia ter dito: tá maluco? Sou paralítico. Poderia ou não? Ele poderia dizer: quem é você? Não está vendo a minha situação, o meu estado? Sou paralítico, já acabei de dizer para você que eu não tenho ninguém para me ajudar. E outra coisa, as águas não foram agitadas. Mas o que me chama a atenção neste homem é que ele acreditou que Deus estava mandando alguém ali para ter um encontro com ele e a sua vida ser mudada. Amém? Amém? Gente, entenda uma coisa. Quando alguém chega com um convite para você, para te convidar para o encontro, é Deus que está indo através dessa pessoa dizendo: quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Ele entendia isso. Pois quando ouviu Jesus falar: pega a tua cama, levanta e anda, ele levantou. Não discutiu. Mas à frente, ele se encontra com as autoridades e diz: ei, hoje é sábado, por que você está carregando a cama? Aquele que me curou mandou eu levantar e levar a cama para casa. Quem foi esse? Ele disse: não sei. Não sei. Jesus já tinha entrado na cidade de Jerusalém. Amém? Está entendendo, gente? Fala, o encontro com Cristo muda a vida de qualquer um que sabe aproveitar a oportunidade. Você vai aproveitar essa oportunidade hoje? Sim ou não? Quer ver um outro? Um religioso. Pastor? Religioso? Quem era esse religioso? Olha o que diz Atos 9:1. Saulo, quem? Que nós conhecemos por Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia! O que te convém fazer. Presta atenção uma coisa. Quem era Paulo? Paulo era um rabino religioso e era um soldado. E ele não aceitava a fé em Jesus. Quando as pessoas eram presas por causa da sua fé em Cristo, ele aplaudia. Muitos eram mortos e ele consentia, dizia: perfeito, não negou a fé nesse Jesus? Perfeito. Ele fazia isso imaginando que estava agradando a Deus, por causa da sua religiosidade cega, sem compreensão do que a palavra de Deus ensinava. Esse era Paulo. Sabe o que é interessante? Você já ouviu falar do ISIS, né? Como é o Jihad Islâmica? Já ouviu falar? Daqueles terroristas islâmicos? Já ou não? Se Paulo estivesse vivo hoje, é como se fosse um deles. Se não crer como eu creio, se não tiver a mesma fé que eu tenho, tem que morrer. Paulo era assim. Paulo agia dessa forma. Mas ele fazia porque ele acreditava desse jeito. Ele era um religioso intolerante. Mas um dia,
ele recebe carta das autoridades em Jerusalém para ir a Damasco, para prender os irmãos que encontrasse ali, para matar alguns. Ele tinha toda a autorização. E ele foi com uma guarda de soldados. No meio do caminho, ao meio-dia, ele tem um encontro com Jesus. Amém? Amém? Fala, ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, primeira coisa que ele faz, que acontece com ele, ele cai, ele percebe, diante de Deus, eu não sou nada. Segunda coisa que acontece, ele percebe, eu pensava que tinha uma boa visão, que enxergava bem, e ele percebe que era cego. Ele ouve Jesus falar com ele e diz: Paulo, por que você está me perseguindo? Ele diz: quem é? Quem é que está falando comigo, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo, Paulo. Olha, entra na cidade, porque lá você vai encontrar alguém que eu vou mandar para falar com você, e essa pessoa vai dizer o que você precisa fazer. Não espere que Jesus vai descer do céu para pregar o evangelho para você. Ele pode enviar alguém para falar do evangelho para você. Alguém pode até ter uma revelação com Jesus, mas Jesus dizendo: vá a tal lugar que alguém vai te dizer o que você deve fazer. A história da igreja no mundo está cheia de exemplos de homens e mulheres que assim também tiveram essas revelações. Anjos apareceram. Mas o que mudou a vida de Saulo, qual foi? Fala, o encontro com Jesus. Que foi? Encontro com Jesus. Nunca mais ele foi aquele Saulo. Em vez de perseguir, agora começou a ser perseguido. Em vez de ameaçar de morte, começou a ser ameaçado. Mas a sua fé foi permanente, foi firme em Jesus Cristo. Por quê? Porque não importa a situação que você se encontre, se você está doente, se você está preso numa enfermidade, numa perturbação, se você está preso em qualquer seja o seu problema, as suas aflições, o seu dia a dia. Não importa se você está nas drogas, ou se você é aquele tipo de religioso que só consegue enxergar a sua vida e jamais chegou a argumentar: será que o que eu estou fazendo está correto com o que a Bíblia Sagrada ensina? A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, os teus conceitos começam a mudar. Amém? Amém? Está entendendo, gente? Quem me entendeu, fala glória a Deus. Mas por que, pastor? O senhor está dizendo que a religião não é boa? Gente, você não vê em lugar nenhum nas Escrituras Sagradas, nem os profetas, nem o próprio Jesus, nem os apóstolos, nos ensinando a seguir uma religião, mas ser discípulo de Cristo. Aleluia! Paulo perseguia quem? Volta um pouquinho aí, por favor. Isso, deixa eu ver aqui. Mais um, isso, veja bem, verso 2. Lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era o quê? Que era o quê? Que caminho é esse aqui? Jesus diz: eu sou o caminho. Ele tinha carta para perseguir aquele que pertencia ao caminho. Não era a religião, era o caminho que pertencia a Cristo, para prender e, se possível, até matar por causa da sua fé. Então, quando você olha para Paulo, quando você olha para os apóstolos, quando você olha para o próprio Jesus, e você vê eles dizendo, Jesus diz: vocês precisam me seguir. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, disse Jesus.
Ele disse: eu sou o caminho, verdade e a vida, ninguém vem ao Pai e não ser por mim. Você olha para Paulo e você vê Paulo apontando para esse mesmo caminho. Você olha para Pedro, Tiago, João, você vê eles apontando para esse mesmo caminho. Não é uma questão religiosa, é uma questão de vida, de intimidade com Deus. É você ter um encontro com Cristo e outros encontros posteriores que vai te fortalecer um relacionamento com Deus, e a tua vida nunca mais será a mesma. Amém? Paulo, mais tarde, ele diz, olha, ele teve esse encontro com Jesus, e mais tarde ele diz: eu passei 3 anos no deserto da Arábia aprendendo com Jesus. Imaginou cada encontros marcantes ele teve com Cristo durante 3 anos? Poderíamos ver outros exemplos, gente, e muitos outros, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que suas vidas foram mudadas radicalmente ao terem um encontro com Deus. Poderíamos citar aqui, por exemplo, Abraão, poderíamos citar Jacó, Moisés, Samuel, Davi. Poderíamos citar o caso de Isaías. Chegando outra vez no Novo Testamento, poderíamos citar o caso de Jairo e sua filha, que estava morta. Poderíamos citar o pai e seu filho endemoniado. Poderíamos citar o caso da mulher do fluxo de sangue, que sofria já há muitos anos, e tantos outros casos. Porém, em toda situação, aqueles que tiveram esse encontro com Deus, e que de fato tiveram suas vidas mudadas, foi porque eles se submeteram às instruções, à palavra de Deus. Eles não apenas ficaram naquele único encontro, mas eles pararam para ouvir, para aprender e para praticar o que a palavra de Deus ensina. Porque se quisermos um encontro que gere mudanças em nossa vida, nós precisamos demonstrar confiança em Deus. E essa confiança acontece com um perdurar do relacionamento. É a nossa vida, é o nosso caminhar com Ele. Ninguém conhece uma pessoa só no único encontro. Você conhece alguém quando você passa a caminhar com ela. Verdade ou não? Né? Quando você passa a conviver com ela. A moça e o rapaz se encontram e diz: eu conheci fulano. E às vezes namoram durante um tempo, depois casam. Naquele encontro, desencontro, e vai e vem, um vai para lá, outro vai para cá, eles pensam que se conhecem. Depois que começam a dividir o mesmo teto, a mesma cama, a mesma mesa, passam a dividir as despesas, a vida, é que realmente eles começam, de fato, se conhecer. Porque agora estão convivendo. É isso que Deus espera de nós. Que nós, de fato, o conheçamos. Caminhemos com Ele. Aprendamos Sua palavra. E cresçamos nesse conhecimento para que a nossa vida seja mudada. Amém? Amém? Confiança é gerada com a convivência. Fala, confiança é gerada na convivência. Porque nós colocamos em prática o que a palavra de Deus ensina. E a vida dele é gerada em nós e tudo é mudado. E a gente, para encerrar aqui, e a gente orar. Olha o conselho que Davi deu para seu filho Salomão. Davi que teve um encontro. Olha, Davi era aquele pastor de ovelha, esquecido até pelos próprios irmãos e pelo próprio pai, mas que tinha uma experiência com Deus. Teve encontro e outros encontros que tornou-se um relacionamento constante, a tal ponto de Deus dizer: Davi é um homem segundo o meu coração. Ele faz o que eu desejo, o que eu quero. Amém? Ele faz a minha vontade. Olha o que diz 1 Crônicas 28:9, diz assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai.
Ele já velho, agora o seu filho está para assumir o trono. Ele chama o seu filho e diz: Salomão, presta atenção, conheça o Deus de teu pai. Não apenas creia num Deus que o seu pai creu, mas conheça-o como eu o conheço. Tenha um encontro com ele como eu já tive. Sirva-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Com o quê? Não adianta você querer andar com Deus forçado, obrigado, como se estivesse no cabresto. Deus quer que você faça as coisas espontaneamente. É para andar com Deus? Então faça porque você ama, porque você quer. Amém? É para cantar? Cante porque você quer cantar. É orar? Ore porque você quer orar, porque você quer conversar com seu Deus, com seu Pai, com seu Criador. Quer ouvir a sua palavra? Então ouça. Por quê? Não, eu quero aprender mais a palavra de Deus. Isso tem que partir de um coração voluntário. Amém? Sirvam com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Por que Deus esquadria, né? Porque esquadria o Senhor todos os corações. Ou seja, não adianta querer enganar Deus, Ele sabe que está no teu coração. E entende todas as imaginações dos pensamentos. Entenda uma coisa, o diabo não sabe o que você pensa, mas Deus sabe. O diabo não sabe os pensamentos, os intentos do teu coração, mas Deus sabe. Ele é o único que sabe. Ele é o único que sabe o que está no mais profundo da tua alma. Se você está fazendo de coração ou não. Se você está querendo de fato andar com Ele ou não. O diabo não sabe, mas Deus sabe. Se o buscares, como? Se você o buscar, ele será achado de ti. Ou seja, Jesus disse: buscai e encontrareis. Se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Porém, se você o deixar, ele vai rejeitar você. Presta atenção uma coisa. É uma contrapartida. Você busca a Deus e Ele se deixa ser encontrado. Mas se você não quiser encontrar com Deus, Ele pode até vir ao teu encontro. Mas se você não quiser nada com Ele, Ele não vai implorar para você segui-lo. Compreendeu? Olha o que aconteceu. Um jovem rico procura Jesus e pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele desobedece os mandamentos. E ele: quais? Jesus cita alguns. E diz: isso eu faço desde menino. Ah, é? Tá bom. Jesus identifica logo onde está o seu problema. O seu Deus não é o Deus dos céus. Você faz as coisas para tentar agradar a Deus com as suas obras. Então faça o seguinte: venda o que você tem, dá aos pobres e vem me segue, porque é isso que está te prendendo. Ele vai embora, triste. Jesus saiu correndo atrás dele? Não saiu. Mas por quê? Porque ele se recusou a andar com Jesus. Não tinha necessidade dele vender tudo, mas era o que estava prendendo. O que Jesus quis dizer para ele é o seguinte: se tem algo que te impede de andar com Deus, se desfaça disso. Mesmo que seja tudo que você tem, se desfaça, porque aquilo que você constrói em Deus é superior a qualquer riqueza neste mundo. Lá no Evangelho de João nós encontramos Jesus outra vez. Depois de um dia que ele tem multiplicado pão e peixe, a multidão vem estar com ele, pensando que Jesus ia dar pão e peixe outra vez. E Jesus faz o quê? Começa a falar do reino dos céus. As pessoas olham e dizem: quem é que vai poder ouvir o que esse homem está falando? E foram saindo um a um. Jesus ficou só observando. Quando todos foram embora, ficou só
12 apóstolos. Qual foi a atitude de Jesus? Olha para eles e diz: vocês também não vão, não? Vocês não querem ir com eles também, não? Pedro toma a frente e diz: Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que nós aprendemos? Jesus só quer que alguém o siga de livre e espontânea vontade. Quando você abre o coração e deixa Jesus entrar, Ele trata com você, Ele cura as tuas mazelas, Ele perdoa os teus pecados e te dá intimidade com Deus. Mas se você se recusa, você está recusando a vida. Ele não força. Ele não força. Gente, o encontro com Deus nos faz iniciar uma vida de intimidade com Ele. Não perca essas oportunidades que Deus te dá. Ele está aqui hoje para mudar a sua vida e a sua história. Amém? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Na presença de Deus, Ele te ama. Feche seus olhos. Você vai falar com Ele. Zaqueu falou com Jesus. O cego disse: eu quero ver. O paralítico disse: não tem ninguém para me ajudar. Paulo perguntou: quem és, Senhor? Cada pessoa que se aproxima de Cristo precisa abrir o seu coração e deixar que Ele trate com você. Você pode abrir o seu coração para Ele agora? Você pode deixar Ele tratar com você neste momento? Você pode fazer isso? Você pode falar no seu coração, você pode falar baixinho aí, você pode abrir a sua boca e conversar com Deus. Fala com Ele agora. Fala com Ele. Ele tem algo novo para você. Você está doente, Ele quer curar você. Você está perturbado, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história aqui nesta noite.